Paz de Cristo. A intenção é dar uma sequência de vídeos falando sobre um tema dentro daquilo que Deus colocou no meu coração. Então, preciso fazer uma introdução para tentar te despertar para ver os próximos vídeos. O que é a intenção maior é que nós voltemos a princípios que se perderam ao longo do tempo. O Senhor, ele deixou uma mensagem central na Bíblia. E em algum momento da história essa mensagem se perdeu por ser colocado no lugar das mensagens cristocêntricas, aonde nós centralizávamos Cristo como o grande responsável pela reconciliação do mundo, do homem com Deus, como aquele único que poderia nos reconciliar, mensagens que nos apresentavam como carentes e necessitados de ter um encontro com esse Salvador, para mensagens que tratam das nossas necessidades carnais, naturais e passageiras. Em algum momento essa chave virou e o Senhor tem me convidado a retornar a isso. Então, estava lendo, estudando sobre João Batista, e aí o Senhor me deu um caminho. Se eu fosse falar tudo em um vídeo, você provavelmente escutaria 2 minutos. Então, eu vou tentar separar isso em alguns vídeos, se despertar o seu interesse em ouvir aquilo que o Senhor colocou no meu coração e eu quero compartilhar com você. Vai ser um prazer te acompanhar nos próximos vídeos aqui também. Como eu disse, o Senhor colocou em meu coração a mensagem e me deu um personagem para poder ilustrar isso, para poder deixar isso muito claro. E como eu já disse, é a vida de João Batista. Nesse primeiro vídeo, eu quero falar um pouquinho sobre João Batista e o seu propósito. Por que João Batista? Para não ficar muito longo o vídeo, não dá para voltar a história toda, mas de repente você está caindo aqui de paraquedas e não tem esse certo conhecimento, ou conhecimento básico a respeito de João Batista. João Batista, ele foi o último profeta nos moldes do Antigo Testamento. Ele foi um homem levantado por Deus em seu tempo, um tempo onde a religiosidade judaica havia se distanciado dos parâmetros, dos padrões que Deus tinha estabelecido. E ele entra num contexto conturbado, diferente daquilo que Deus tinha proposto, para chamar o povo a retornar. João Batista, ele é levantado por Deus em um tempo para confrontar o povo que estava no pecado, no erro, se distanciando de Deus, preso à religiosidade e, infelizmente, vivendo alheio àquém da vontade do Senhor. Então, de uma forma miraculosa, Deus faz com que uma mulher, a sua mãe Isabel, gere uma criança, atendendo às orações de seu pai, Zacarias, que era um homem sincero, reto diante de Deus, e a própria palavra dá testemunho desse casal, e mostra que João Batista vem como resposta às orações desse casal. Então, Deus atendeu um casal na sua petição, e a resposta de Deus foi muito maior do que aquilo que eles esperavam, porque das orações de Zacarias, Deus cumpriu a promessa de que iria vir aquele que iria preparar o caminho ao Senhor, como diz o texto: vós do que clamam no deserto, preparai as veredas ao Senhor. Então, em resumo, João Batista vem como essa resposta de Deus, mas uma resposta de Deus com propósito. E aí, para poder não ficar só naquilo que eu estou falando aqui, o texto bíblico vai mostrar isso. No versículo 16 e 17 do capítulo 1 do livro de Lucas, a Bíblia nos diz assim: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Por favor, atente na palavra converterá. E no versículo 17 diz assim: e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem
disposto. Então, para não ficar muito longo o vídeo, qual o propósito de João Batista? João Batista ele vem para converter. E a palavra, quando nós olhamos aqui no original, essa palavra converter, converterá, ela traz o sentido de trará de volta, fará com que retorne. Por quê? Porque nesse caso, especificamente, o texto se refere a Israel. Só que Israel ele ilustra um retrato, um quadro que espelha toda a humanidade. Por quê? Israel tinha se distanciado do Senhor. Israel, que era o povo escolhido, o povo santo, o povo ao qual Deus resolveu, escolheu estabelecer as suas leis, um povo que Deus escolheu para ter um relacionamento com Ele. Esse povo havia se distanciado de Deus. Então esse povo estava tomando um caminho para longe do Senhor. Não diferente de cada um de nós. Israel se distanciou de Deus. E Deus, ao invés de abandonar Israel, Deus levanta João Batista para chamar esse povo de volta. Eu gosto de usar o exemplo, para poder ficar mais palpável, de uma família, de um exemplo familiar que de repente você está até enfrentando agora. Um pai que se distanciou, ou um filho que se distanciou de um pai, aonde criou uma distância, uma divergência, uma discórdia, e eles se distanciaram. E infelizmente, pela dureza do coração, às vezes pelas razões, certezas, convicções, cada um tendo as suas, fica difícil de se reaproximar, de se reconciliar. Mas entra alguém na situação, enviado por Deus, percebe o quanto é nocivo um pai e um filho viverem dessa situação e resolve intermediar a reconciliação. Ele vai no pai, trata a situação, apresenta aquele quadro que não é bom que um pai esteja distante do filho. Vai no filho e fala, não é bom que você esteja distante do seu pai. O amor que vocês sentem um para o outro é muito maior do que as divergências que vocês estão enfrentando. E essa pessoa ela é dotada por Deus para reaproximar esse pai e esse filho. É o que João Batista foi levantado por Deus para fazer. O povo de Israel estava distante do Senhor, seu pai. E João Batista vem para chamar esse povo de volta. Para onde? Para próximo do pai. Então, ele tinha esse propósito. E eu, nesse momento, faço menção dessa mesma necessidade que cada um de nós temos, de se reconciliar com o Pai. Se fizermos uma análise pessoal, perceberemos que a nossa relação com Deus, o nosso Pai, merece um certo cuidado. De repente, nós repensarmos como temos nos relacionado, porque certamente perceberemos que dá para chegar mais perto. Então, em resumo, já ficou longo o vídeo. Esse primeiro vídeo vem com esse intuito. Por que João Batista veio? Ele tinha pelo menos e ao menos um propósito que eu posso citar aqui agora, de chamar o povo de Israel de volta para Deus e automaticamente nos dá a oportunidade de repensarmos a mesma necessidade, porque nós também precisamos nos reaproximar do Senhor. Então, resumindo, te convido a estar comigo nesse próximo vídeo, tendo paciência, permitindo Deus a te dar sequência a essa mensagem. Qual o intuito? Repensarmos a mensagem que temos pregado hoje. E hoje falamos um pouquinho sobre o propósito de João Batista. E depois, permitindo o Senhor, falaremos do teor da sua mensagem e do propósito dela. Tá bom? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.